Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje nós vamos conversar sobre um livro incrível, um romance histórico nacional, que é o livro Última Hora, do autor José Almeida Júnior. Para começar, gostaria de falar para vocês que Última Hora foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura do ano passado, 2017, e com isso o livro acabou sendo publicado pelo Grupo Editorial Record. E eu escolhi falar desse livro aqui para vocês pela importância que ele tem, né, em trazer, em resgatar fatos importantes da nossa história. Foi um livro que eu me identifiquei muito, que eu já tenho vontade de indicar, aquele livro, né, que a gente tem vontade de indicar para vários colegas, para vários amigos, principalmente colegas de profissão, aí professores de história. É um romance histórico, então nós temos aí como pano de fundo um momento muito importante da história do nosso Brasil. Esse livro é ambientado durante a Era Vargas, então na década ali de 50, e vai trazer a história do jornal Última Hora, que foi um jornal criado por Samuel Weiner, que acabou tendo como objetivo aí o apoio ao governo de Getúlio Vargas. O protagonista desse livro é o Marcos. O Marcos era um comunista, trabalhava num jornal pequeno, que era o Tribuna da Imprensa, que foi criado pelo político e jornalista Carlos Lacerda. Então, o Marcos trabalhava ali como jornalista do Tribuna da Imprensa, mas seu salário era muito pequeno, ganhava pouco e tinha que sustentar a mulher e o filho. O José Almeida Júnior traz pra gente todo esse conflito familiar logo no começo da história, pelo fato aí do Marcos, que é o nosso protagonista, ganhar pouco no jornal e não querer, né, mudar aí de vida. Então ele tinha que sustentar a mulher e o filho e se sustentar, né, ganhando pouco. Logo de cara, esse conflito familiar que é gerado me chama muita atenção, então dá uma característica bem positiva à história também, né, além dos fatos históricos que o José Almeida vai apresentar pra gente. Todo dia, Marcos recebe um convite para trabalhar nesse jornal que estava vindo aí com a força toda, que era o Última Hora. Então, Samuel Weiner, junto com outros funcionários do jornal, decidem convidar Marcos para fazer parte do Última Hora. Marcos fica com o pé atrás, ele diz que ele até faria parte, né, mas se ele pudesse criticar o governo, se ele pudesse analisar as propostas do governo e lançar suas críticas, suas análises, mas isso é óbvio que isso foi negado a Marcos. E aí começa a mudança, então, do nosso protagonista. Interessante que isso me fez refletir muito sobre hoje mesmo, né? A gente tem muito disso hoje. A imprensa, que em sua maior parte é partidária, né? Então, me chama muita atenção de ver como lá na década de 50 isso já era bem forte com Última Hora e como que hoje a gente ainda tem isso com certas mídias. Marcos reluta muito em aceitar, ele conversa com sua esposa, ele tem inclusive uma relação muito conflituosa com seu filho adolescente, mas enfim, eles conversam e Marcos, depois de muito pensar até em desistir, ele decide aceitar. E aí a gente vê então a mudança do nosso protagonista, de ter que se adequar ao local de trabalho, de ter que moldar o seu pensamento e suas palavras. E esse acontecimento pode fazer você, leitor, odiar Marcos, detestar Marcos. Mas eu me coloquei muitas vezes no lugar do personagem aqui, pensando nisso, né? Ele abriu mão de um emprego que ele ganhava pouco, mas que ele podia falar e se expressar da forma que ele bem entendesse, para ir para um lugar onde ele teria que se moldar, se ponderar, mas em compensação ele ganharia o suficiente para sustentar sua família. Por mais que o Marcos vacilasse muito nessa questão aí, a gente acaba tentando entender ele. Tudo bem que de certos momentos aqui eu fiquei com muita raiva do Marcos. Depois que o Marcos decide então trabalhar no Última Hora, ele tem contato muitas vezes com o presidente Getúlio Vargas, participa de muitas reuniões e tudo mais. Tem a questão, né, do petróleo também, que Zé Almeida resgata aí, o petróleo é nosso, e que faz até mesmo o próprio Weiner, o próprio Marcos questionarem o Getúlio Vargas e, né, até entrarem em conflito, mas
como o jornal era apoiado pelo Getúlio, eles acabaram cedendo em várias situações aí. O José Almeida revela também aqui a questão do Banco do Brasil, que foi o financiador do Última Hora, que investiu no Última Hora, e então é instaurada uma CPI aí para investigar esse dinheiro todo que foi investido no jornal. É uma questão muito interessante também que o José Almeida decide resgatar da história e colocar no livro. Eu achei isso interessantíssimo e bem importante. E mesmo o Marcos tendo saído do Tribuna da Imprensa, a gente tem diversos momentos, os conflitos do Carlos de Lacerda, que foi o criador, né, o jornalista criador aí do Tribuna da Imprensa, e o conflito então dele com o Weiner e com o próprio Marcos. Então a gente passa diversos momentos do livro encarando aí essa situação, esses duelos aí. Até que o Carlos Lacerda colocou muita coisa pra fora, descobriu muitas coisas e foi lançando na mídia, dando entrevista na antiga TV Tupi. Então ele, como a gente diz no português claro, jogou muita merda no ventilador e acabou, de certa forma, prejudicando aí a Última Hora. Então, para quem deseja conhecer um pouco mais sobre esse período, por um olhar, pelo viés jornalístico, eu super indico a Última Hora. Eu gostei demais, principalmente pela escrita do José Almeida, que é uma escrita que eu gosto muito, onde a gente tem uma história repleta de diálogos. Eu amo histórias que têm diálogos, porque eu imagino a voz dos personagens, eu consigo ler interpretando melhor. Não sei se vocês entendem, não sei se com vocês acontece o mesmo, mas a escrita do José Almeida é bem interessante. E essa ideia dele de acrescentar falas a todo momento, então é um livro riquíssimo em falas, ajuda muito a leitura fluir. Então foi uma leitura que fluiu muito. E o que mais me chama a atenção nesse livro foi a amplitude de conteúdos, de cenas que o autor traz pra gente. Desde conflitos familiares até conflitos políticos, né, ideologia política, até mesmo romance romântico. Então, eu gostei muito do apanhado, da diversidade de coisas que o José Almeida traz pra gente nessa narrativa. Então, como eu já disse, pela riqueza de diálogos que ajuda a leitura a fluir bastante. Fica aí minha indicação, então, de uma leitura que se passa durante a Era Vargas, década de 50, literatura nacional de qualidade. Então, caso você se interesse em comprar esse livro, adquirir esse livro, o link vai estar aqui na descrição. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E até lá. Tchau, tchau.